E aí eu vou lançar para vocês, eu não vou afirmar, eu vou lançar para vocês refletirem. Eu não vou afirmar, mas eu vou lançar para vocês refletirem até que ponto isso é técnico, até que ponto isso é espiritual. Semana passada, o nosso outro microfone sem fio pifou. Aí hoje, nós já tínhamos 3, tem um no concerto, faz tempo, não apronta. Semana passada tem um que começou a estralar e não prestou mais. Aí hoje o outro deu problema. O irmão Zacarias disse: pastor, e como é que nós vamos chegar na festa só com 3 microfones e ainda amarrado aqui, né? Os microfones. Eu fico perguntando, até que ponto isso é técnico? Até que ponto é espiritual? Porque logo agora, 2 de uma só vez, será coincidência? Será que é tribulação? Inimigo que a gente entra na carne? Então, irmãos, a gente precisa, às vezes, refletir. Tem algumas coisas que são difíceis de explicar. Quem encontrou Romanos capítulo 8, versículo de número 1, diga amém. Nós já lemos lá do versículo de número 31 em diante. Agora nós vamos ler o versículo 1. Romanos 8 e 1 diz assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Vamos ler de novo? Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Meus irmãos, eu quero pensar um pouco com vocês hoje sobre o privilégio de estar em Cristo. E aí eu quero que você fique com a sua Bíblia aberta, para a gente refletir juntos, meditar um pouco. Hoje é o culto de ceia, tem o tempo da ceia, mas nós vamos ter um momento de reflexão da palavra. E eu tenho uma palavra para alguns corações. Queridos, primeiro eu quero partir nessa reflexão, pensando com vocês em 3 perguntas que vão nortear nossa reflexão. A primeira pergunta que nós vamos tentar responder é: o que significa estar em Cristo? Veja que o apóstolo Paulo, ele não fala de estar com Cristo, e nem fala de Cristo estar em nós. Ele fala de nós estarmos em Cristo. E aí eu quero estimular você a pensar no seu entendimento: o que é estar em Cristo? O que significa estar em Cristo para você? A segunda pergunta que nós vamos tentar responder é: quando eu estou em Cristo, quando alguém está em Cristo, quando alguém pode ter essa certeza de que está em Cristo? E a terceira pergunta que nós vamos tentar responder é: quais os privilégios de estar em Cristo? Então aqui a gente baseia toda a nossa reflexão nessas 3 perguntas. Voltando à primeira, então, o que significa estar em Cristo? Ao meu entender, meus irmãos, estar em Cristo é sobretudo aceitar o acordo proposto na cruz, em que Cristo assume a nossa condição de réu e nós assumimos a condição dele de inocente. É literalmente uma troca de lugar. Eu assumi o lugar de Cristo e Cristo assumiu o meu lugar. Por isso eu estou em Cristo. Há uma substituição. Por isso que nós dizemos que a morte de Cristo, ela foi vicária, substitutiva, porque ele assumiu a nossa condição de condenação e condenados, e nós assumimos a condição de inocente. Houve uma inversão de posição, de lugar.
Estar em Cristo, irmãos, eu diria que é um estado de comunhão tão profunda, em que seja difícil separar até onde vai o sujeito e até onde vai Deus, até onde eles se separam e se misturam. Eu estou em Cristo. Tenta acompanhar meu raciocínio e ver se você concorda comigo. No meu entender, o que é estar em Cristo? É um estado de comunhão tão profundo, em que se torna difícil você fazer distinção. A exemplo disso, nós temos o exemplo do próprio casamento, em que Deus disse que o casamento ele é uma união tão profunda, em que eles deixam de existir enquanto indivíduos e passam a existir enquanto cônjuges, diz a Bíblia que tornando-se uma só carne. Estar em Cristo é um estado de aliança com Deus e de comunhão tão íntima e tão profunda, que a gente se funde com Cristo, de modo que Cristo passa a ser percebido, impresso na nossa personalidade, no nosso caráter, na nossa forma de tratar, de ser, de agir, de falar, de andar, de pensar, de sentir. Em João 17, 21, na oração sacerdotal, Jesus falando com o Pai, ele diz: para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós. Veja o nível dessa unidade, irmãos. Eu estou tentando responder para vocês a primeira pergunta: o que é estar em Cristo? Estar em Cristo tem a ver com um estado de comunhão tão íntimo, tão profundo, em que a gente se mistura com Deus, e a natureza de Deus ela é impressa na nossa natureza, o caráter de Deus, a personalidade divina. No mesmo capítulo do João 17, versículo 23, Jesus diz: eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviastes. Então nós vivermos em Cristo, ou estar em Cristo, diz respeito a esse estado de unidade, em que nós estamos nele e ele está em nós, e nós nos tornamos um com ele. E isso é tão profundo que ele diz que essa unidade ela deve ser semelhante à unidade expressa na Trindade. Assim como o Pai é um com o Filho, também nós devemos ser um com Cristo, e Cristo com o Pai, e o Pai conosco. Nós nos misturamos. Estar em Cristo, no meu entender, é deixar de viver os meus interesses para viver os dele. É nos tornarmos uma espécie de representante definitivos de Deus. Em Gálatas 20, 22, o apóstolo Paulo diz: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive. Há uma anulação do sujeito. Ele diz: não, eu não existo mais, eu vivo agora para Ele, por causa dEle. Eu me tornei um representante dEle, e eu desapareço completamente. Os meus interesses foram subjugados. A minha vida não tem sentido se não for para viver para Ele, para glorificá-lo, o nome dEle. E ele continua dizendo: e a vida que agora vivo na carne, ou seja, no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Veja que mais uma vez essa expressão de Gálatas 2:20 se conecta com o que eu comecei dizendo: houve uma entrega de Cristo por mim, Ele se entregou na cruz por mim. Em contrapartida, eu
me entreguei a Ele. Ele se entregou para mim e eu me entreguei para Ele. E Ele vive em mim e eu vivo nele. Deu para entender ou não? Isso, no meu entender, está em Cristo. Você se torna um agente de Cristo. Ele assumiu o meu lugar. Escute, olha para cá. Ele assumiu o meu lugar na cruz. Assumiu a minha condenação. E diz: agora você está livre. Não para viver o que você quer viver. Você está livre para me representar. Você ficou livre da condenação, do jugo do pecado e da condenação. Mas você agora é meu servo. Você agora está em mim. E agora você é eu. Aonde você for, você é meu representante. Eu estou tentando explicar isso. Eu vou usar o Nairo aqui para me tentar esclarecer melhor. Certo, Nairo? Porque às vezes é difícil, mas o René, bem como qualquer um outro servidor público, enquanto de serviço, ele não é o sujeito. Ele é o representante do Estado. Ele é uma autoridade que está ali a serviço do Estado. Ele é um representante do Estado. O Estado assume a responsabilidade por ele e ele representa o Estado. Qualquer coisa que acontecer, o Estado está ali para responder, porque ele é um representante do Estado. Então, aonde chega o servidor público ali, como representante do Estado, o Estado está ali, representado na figura do sujeito. Vocês estão entendendo? Então nós estamos em Cristo. Logo, não só quando estamos de serviço, porque nós não temos folga e nem férias. Definitivamente, nós somos representantes de Deus e nós estamos em Cristo. Portanto, aonde nós chegarmos, nós somos o representante de Cristo. Vocês entenderam meu raciocínio, né? Facilitou ou complicou? Mas quem está em Cristo? É a segunda pergunta. Eu anotei algumas referências e quero pensar com vocês. Primeiro, está em Cristo aquele que decidiu unir-se a Cristo por meio do batismo. Da fé, obviamente, que é publicada através do ato do batismo. Gálatas 3, 27 e 28 diz assim: porque todos quanto fostes batizados em Cristo, já vos revestiste de Cristo. Obviamente que está falando do batismo no sentido mais excepcional do termo. Tem muitas pessoas que desceram as águas, se batizaram, entraram um pecador enxuto e sai um pecador molhado. Mas quando esse ato do batismo ele é realizado com plena consciência, como uma declaração de fé, veja o que o apóstolo Paulo diz: porque todos quanto foram batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. No versículo 28 ele diz: nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, pois todos vós sois um em Cristo Jesus. Então, quando é que alguém está em Cristo, irmão? Quando ele se une a Cristo por meio da fé, através do ato do batismo, ele se torna um em Cristo. Quando é que alguém se torna um em Cristo? Quando ele se dispõe, quando ele ama e se dispõe a obedecer a palavra de Deus. Veja João 14 e versículo 23, o que Jesus diz. Ele diz: e Jesus respondeu e disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem é que tem esse privilégio de receber o Senhor? Viremos para ele e faremos nele morada. Aquele que ama e guarda a palavra de Deus, que se dispõe a viver uma vida de obediência. Olhe para mim, o que é estar em Cristo? Estar em Cristo é estar na palavra, é estar em fidelidade à palavra, é estar alinhado com a palavra, é estar crendo na palavra, é viver em obediência à palavra. Quem está em Cristo? Aquele que está unido ao corpo de Cristo por meio da comunhão dos santos. Em 1 Coríntios 12, 12 e 13, o apóstolo Paulo fala
Porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeu, quer gregos, quer servo, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Os irmãos estão me acompanhando? Estou pregando assim no estilo da doutrina, porque tem muitos irmãos que não vêm na doutrina, precisa ver no domingo, compreender, ler o texto, acompanhar as referências, né? Os irmãos que são um público fiel no culto de doutrina, já estão acostumados, às vezes a gente lê 40, 50 versículos aqui no culto de doutrina, mas não se assuste, é a palavra de Deus. Veja o que o apóstolo Paulo está dizendo no texto que eu acabei de ler, olha para mim. Ele está fazendo uma alegoria do corpo humano, composto de muitos membros, com a igreja, o corpo de Cristo, e que nós individualmente, no versículo 27, ele diz: ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular. Quando é que nós nos tornamos, ou quando é que nós estamos em Cristo? Nós estamos em Cristo quando nós nos tornamos membro do seu corpo. Quando nós nos tornamos parte integrante do seu corpo. Quando nós nos tornamos parte integrante da igreja. Quando nós nos tornamos membros efetivos do corpo de Cristo e ocupamos um lugar importante nesse organismo, que funciona como um organismo vivo e bem ajustado. Se você crê na palavra, se você vive a palavra, se você professou a sua fé em Cristo por meio da experiência do batismo, se você é parte integrante do corpo de Cristo, faz parte do corpo, você está em Cristo. E quais são os privilégios de estar em Cristo? Eu acho que eu demorei muito tempo na introdução. Não desanime os irmãos, a mensagem não vai ser longa. Quais são os privilégios de estar em Cristo? Eu quero compartilhar 4 com vocês. Está com a Bíblia aberta? Vamos lá para Romanos 8. E eu quero compartilhar pelo menos 4 privilégios de estar em Cristo. O primeiro privilégio de estar em Cristo está no versículo 1. Portanto, agora nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Qual é o primeiro privilégio que nós vemos aqui em Romanos 8:1? Quem está em Cristo Jesus foi justificado dos seus pecados. Levante a sua mão e diga assim comigo: quem está em Cristo já foi justificado dos seus pecados. Meus irmãos, a gente entende isso de forma mais clara quando você lê o final do capítulo 7 e você vê o dilema e o conflito em que o apóstolo Paulo se submete, quando ele começa a reconhecer o seu estado pecaminoso e ele vai tentando apelar para a obediência da lei. A partir do versículo 7 ele descreve a sua luta contra o pecado, dizendo do bem que ele deseja fazer e não consegue, do mal que ele tenta se libertar e ao mesmo tempo não consegue, e ele entra em estado de desespero, põe a mão na cabeça e diz: que miserável homem que sou. Mas aí ele apela para Cristo, aí ele dá glória a Deus, ele diz: mas graças a Deus por Cristo Jesus o nosso Senhor, porque ele aparece para justificar o nosso pecado. O que é justificar, pastor? Justificar é inocentar da culpa. Nós tínhamos um escrito da dívida que era contra nós, que nos era prejudicial, de acordo com Paulo escreve aos Colossenses, mas ele pegou a nossa ficha criminal, ele amassou e encravou na cruz e expôs publicamente ao desprezo. Olhou para a gente e diz: você não deve mais nada à justiça de Deus, eu paguei a sua conta, você agora é inocente. Portanto, nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. E Paulo se empolga tanto com isso, que a partir do versículo 29, ele começa a dizer: porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito dentre os irmãos. E os que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou também justificou, e aos que justificou, a estes glorificou. Aí ele entra no versículo seguinte dizendo: que diremos, pois, a estas coisas?
Se Deus é por nós, diga bem bonito: quem será contra nós? Aquele que nem o seu próprio filho poupou, antes o entregou por nós, não nos dará também porventura com ele todas as coisas? Aí ele faz uma pergunta emblemática, ele diz: quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? Olha para cá, quem é que pode acusar os escolhidos de Deus? Quem é que pode apontar o dedo e dizer: você não é digno, você não pode, você não tem direito? Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Levante a sua mão e diga assim: eu fui justificado. Diga mais forte que você puder, diga: eu fui justificado. Diga: eu não devo mais essa conta. Nem o diabo pode acusar você do seu passado, e nem ser humano nenhum pode esfregar o teu passado no teu rosto e lançar em rosto o teu passado, porque o Senhor já justificou o teu passado, já justificou o teu pecado. Quem está em Cristo não é mais passivo de condenação. No dia do julgamento final, Deus vai botar os homens em fileira, mas aqueles que estão em Cristo, meus irmãos, aqueles que estão em Cristo não passarão pela fila dos que hão ser julgados, porque não cabe a eles mais condenação, nem cabe, não, já foi justificado, está livre, está liberto, ele já pagou a conta e disse na cruz: está consumado. Olhe para mim, talvez tenha pessoas aqui em nosso meio que sofra com isso. Às vezes é alguém da família, às vezes é um cônjuge que não superou um passado traumático, às vezes é alguém que conheceu você em um outro momento e que incessantemente tenta ressuscitar o teu passado para te lançar em rosto. Eu quero nessa noite, na autoridade do nome de Jesus, dizer: não aceite isso. Não aceite o diabo se impor sobre a sua vida e te acusar do teu passado, porque do teu passado o Senhor não lembra mais. Nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois Cristo, quem morreu ou antes ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e intercede por nós. Você pode dar glória a Deus por essa palavra? Então esse é o primeiro privilégio de quem está em Cristo, irmão. Quem está em Cristo foi justificado dos seus pecados. Segundo privilégio de quem está em Cristo, veja comigo o versículo 15 até o versículo de número 18. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção. Põe bem grande na tela aqui, não está aparecendo aqui na tela, para os irmãos acompanhar. Versículo 15. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual chamamos Abba Pai. E o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Aí o versículo 17, irmãos, eu vou deixar o 17 para ler depois e comentar. Olhe para cá. O que nós recebemos de privilégio por estarmos em Cristo? Quem está em Cristo, irmão, se torna filho de Deus, herdeiro de Deus. A Bíblia diz em João que Jesus veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. Nós nos tornamos filhos de Deus por adoção. Você é filho de Deus. Você se tornou filho de Deus. De inimigos a filhos. De escravos a filhos. Levante a sua mão e diga assim: eu agora sou filho de Deus. Irmãos, esse é privilégio de quem está em Cristo. Por isso hoje você vai ter a alegria e o privilégio de sentar na mesa desse ambiente de comunhão. Olhe para cá, escute isso.
os filhos se reúnem à mesa. Escravo não. Escravo só se reúne para o trabalho. Filho se reúne à mesa. A Santa Ceia é a mesa posta de Deus, e nós estamos aqui como filhos de Deus, sentados em volta da mesa, para termos um momento de comunhão, porque nós nos tornamos filhos de Deus. Mas ser filho de Deus vai muito além de sentar na mesa. Olha o 17, quando ele diz assim: se nós somos filhos, somos logo herdeiros, também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Nós somos herdeiros, irmão. Herdeiro de Deus, você é filho, você é herdeiro do céu, você é herdeiro da eternidade, você é herdeiro um dia. Deus há de julgar o mundo e há de destruir esse mundo e reconstruí-lo novamente, e nós seremos herdeiros de Deus, não só dos céus, mas da nova terra, do novo céu. Nós somos herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo, herdamos tudo junto com Ele, porque também nos tornamos filhos de Deus em Cristo Jesus. Terceiro privilégio de estar em Cristo. Veja comigo, do versículo 18 em diante. Porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não podem se comparar com a glória em que nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação do Filho de Deus. Preste atenção na leitura, senão você não vai entender. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. Versículo 21. Na esperança de que também a mesma criatura será liberta da servidão da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas de nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Vou resumir o texto. Paulo está dizendo que a criação, a natureza, foi afetada por causa do pecado. Nós também fomos afetados por causa do pecado. Jesus veio para restaurar não só o mundo, mas para restaurar nós, os seres humanos. E essa restauração, ela em parte já aconteceu, mas ela se concretizará de forma plena quando o Senhor restaurar todas as coisas, a natureza, nova terra, e fizer novo céu, e nos der um corpo glorioso, não mais sujeito ao pecado. Tudo será plenamente restaurado como um dia foi no Jardim do Éden. Aí ele conclui na sequência dizendo, versículo de número 24, porque em esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. O que nós temos de privilégio em estarmos em Cristo? Nós temos conosco a esperança da glória, a esperança da restauração de todas as coisas. Por isso que a Bíblia diz, Cristo em nós, a esperança da glória. Cristo, irmãos, em nós, o nós em Cristo, o fato de nós estarmos em Cristo, nos faz olhar além da curva, nos vê além do hoje. Nós estamos vendo o que está acontecendo hoje, mas o nosso coração está contemplando o que Deus reservou para nós lá na frente. Nosso coração está cheio de esperança. Está doendo aqui, está difícil aqui. Olha como ele começa dizendo que tenho por certo que as aflições do tempo presente não pode comparar com a glória em que nós há de ser revelada. Você está sofrendo hoje, tem luta hoje, tem dificuldade hoje, mas você levanta os olhos e lembra do que Deus tem preparado para você no amanhã, do que o Senhor tem guardado para nós. E a Bíblia diz que o que os olhos não viu, o que os ouvidos não ouviram e que jamais subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam.
Quantos aqui ainda têm essa esperança? Essa esperança que não está na política, na economia, essa esperança que não está na sociedade em dias melhores aqui. A nossa esperança está em Cristo, irmãos. A nossa esperança está em Deus, e de que Deus há de restaurar todas as coisas, e nós estaremos com Ele na eternidade. Quantos têm nele essa esperança? Levante a sua mão e glorifique o Senhor. Eu estou sufocando o tempo da ceia, mas eu não posso deixar de compartilhar o quarto e último privilégio. E aí, Socorro, você vem para cá, a banda também. O quarto e último privilégio de quem está em Cristo. Eu quero que vocês leiam comigo alguns versículos. Nós vamos começar do 26 até o 28. Acompanhe comigo na tela. Versículo de número 26. E da mesma maneira também, observe bem, igreja do Senhor, presta atenção. E da mesma maneira também, o Espírito ajuda nas nossas. O Espírito ajuda nas nossas. Porque não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Dê um toque aí na pessoa perto de você e diz que você não esqueça que o Espírito Santo ora por você. O Espírito Santo ora por você. Irmãos, em quarto e último lugar, eu quero lembrá-los de que aquele que está em Cristo, ele tem o auxílio do Espírito Santo nas dificuldades da vida. Vamos continuar a leitura, versículo 27. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, porque é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. O Espírito Santo nos ajuda, meus irmãos, nas nossas dificuldades. O Espírito Santo nos ajuda nas nossas fraquezas. Quem está em Cristo, irmãos, ele recebe o auxílio do Espírito Santo. Talvez isso explique porque algumas pessoas aqui passaram por situações, por escombros e obstáculos que você olha para trás e diz assim: como é que eu cheguei até aqui? Como é que eu cheguei até aqui? Como eu consegui chegar aqui? Mas você só chegou até aqui porque o Espírito Santo veio te ajudando. Aí você olha para frente e diz assim: a luta que eu estou vendo diante dos meus olhos, eu não vou suportar. Você vai passar por cima dessa igual você passou das outras, que o Espírito Santo está te ajudando. Dê um toque na pessoa perto de você e diga assim: não tenha medo, o Espírito Santo está te ajudando. Não se assuste, o Espírito Santo está te ajudando. Não desanime, o Espírito Santo está te ajudando. Pastor, eu não estou nem conseguindo orar, o Espírito Santo está te ajudando. No versículo 31, mais uma vez, ele diz: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Levante a sua mão e diga assim: se Deus é por nós. Você pode parafrasear o texto e dizer assim: se o Espírito Santo está comigo. Não, diga bem bonito: se o Espírito Santo está comigo, quem será contra mim? Glória a Deus. Aleluia. Aí o apóstolo diz assim: olha, irmão, para você ter certeza de que Deus é capaz de fazer por você, você não tem ideia do que Deus é capaz de fazer por você. Ele diz: se Ele não poupou nem o próprio Filho, antes o entregou por amor de você, porventura não nos dará também com Ele graciosamente todas as coisas? Se Deus não te negou Jesus, que era o seu Filho unigênito, Ele vai te negar o quê, irmão? Você está com medo de Jesus te negar o quê? Você está com medo do Senhor te negar? Ele só vai te negar aquilo que não for bom para você. O que for bom e é bênção para a sua vida, Ele não vai te negar, porque Ele não te negou o próprio Filho. Fique de pé. Eu quero terminar com vocês. E o Guilherme vai colocar na tela. A gente vai terminar lendo do versículo 35 em diante. Diga assim comigo mais uma vez: o Espírito Santo está comigo.
O Espírito Santo está comigo, o Espírito Santo está contigo, o Espírito Santo te ajuda, irmão, a romper essa luta. Versículo de número 35 diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? A angústia? A perseguição? Qual desses aí você está passando? Continue. A fome? A nudez? O perigo? A espada? Como está escrito, por amor de ti nós somos entregues à morte todo dia, e fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas, a igreja vai ler todo mundo junto em alto e bom som, diga assim: mas em todas essas coisas. Diga mais forte: mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo, diga comigo, porque estou certo. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o futuro, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar o amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. O Espírito Santo está conosco, o amor de Deus está conosco, o Senhor nos encontrou. Você é filho de Deus. Essa luta não vai te afastar, não vai te distanciar. Não tem ninguém que consiga tirar você da presença de Deus, se não for você mesmo que queira sair. O Espírito Santo vai te ajudar,